Se você tá viciado em autoajuda, você tem que parar. Eu já tive nesse momento onde a única coisa que eu consumia eram conteúdos motivacionais e conteúdo que são vulgarmente chamado de autoajuda. Principalmente em formato de livro, vídeo no YouTube e coisas do tipo. E isso, cara, provavelmente não é tão ruim quanto ser viciado em outras coisas que são muito piores. Porém, atrapalha a sua vida. E por que atrapalha a sua vida? Porque você começa a ter uma visão distorcida do que é a realidade, porque você fica sempre hipermotivado, baseado em conceitos que são muitas vezes superficiais. Eu tive esse momento quando eu tive o primeiro contato com a autoajuda. Eu tinha 15 anos de idade e comecei a ler livros que eram, assim, que são totalmente hypados nesse setor. Então, Pai Rico, Pai Pobre, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e blá blá blá. E como eu não consumia, e como eu era o único que consumia esse tipo de conteúdo, eu tinha um nível de consciência muito baixo, eu achava que as outras pessoas que não estavam falando sobre isso ou consumindo isso eram piores que eu ou ficariam para trás em relação a mim por elas não estarem se preocupando no próprio desenvolvimento. E se você se identificou com essa fala, é porque provavelmente você já passou por esse processo ou está passando por esse processo. E a verdade é que você nunca sabe o contexto de cada um, e você nunca sabe o background de cada um, e você muitas vezes passou por muito pouco para julgar o que a pessoa pensa sobre o mundo. E eu aprendi isso na dor, porque a partir de certo momento eu acabei por desconectar até com a minha própria família e do que eles gostavam de falar. É óbvio que até hoje eu não me conecto muito com pessoas muito pessimistas e que estão sempre vendo o lado negativo das coisas. Mas se você também parece uma pessoa ludibriada que só vê o lado positivo e tá sempre hipermotivado, não parece que você é uma máquina. Parece que você é um sem noção. E é importante falar sobre isso, porque dentro do contexto do empreendedorismo digital, isso é vendido como moda. O 5 AM Club, ou não sei o que, hacks de produtividade. Você se informar sobre isso e você realmente querer ser mais produtivo e ter uma visão otimista do mundo, tá tudo bem com isso. O importante é você balancear. E esse balancear pra mim aconteceu quando eu comecei a consumir outro tipo de conteúdo. Então, por exemplo, filosofia. Filosofia hoje é um tipo de conteúdo que eu adoro e que eu consumo muito, que faço até cursos sobre. Nem sempre a lógica de um filósofo, a lógica filosófica de uma época do pensamento é voltada para algo muito motivacional, otimista. Muitas vezes é muito mais sobre reflexão e a reflexão do próprio ser humano. E é interessante porque isso te faz indagar e questionar as próprias coisas que você acredita. E eu não tô falando então que a filosofia é o único caminho. O que eu tô dizendo é que a união de todos esses fatores fazem diferença para você formar uma coisa que é muito rara e que é muito importante, que é o tal do pensamento crítico. E parar de ser como se fosse uma manada, seguir a manada. Por que você acorda às 5 da manhã? Qual que é a lógica por trás disso? Eu podia trazer o depoimento até na época da faculdade, eu dividia casa com meu irmão e ele lembra de acordar horrorizado comigo, acordando às 5 da manhã, fazendo a respiração do Wim Hof, tomando banho gelado e parecendo um retardado. Porque essa que é a realidade. Se você faz isso sem propósito, só porque é um hype, você parece um retardado. E só isso. Você não tá fazendo por um motivo que você consiga justificar, além de seguir uma tendência. Então, o principal fator desse vídeo é daqueles vídeos que eu adoro fazer aqui, que é vídeo de reflexão, te fazer pensar sobre o que você está fazendo. E isso também, vulgarmente chamado de pensamento de segunda ordem, quando é feito por você mesmo. O que é o pensamento de segunda ordem? É quando você pensa sobre o seu próprio pensamento. E quando você está viciado em autoajuda, você é incapaz de ter um pensamento de segunda ordem, ou seja, ter um pensamento sobre o seu processo de decisão. Entender o porquê que você pensa o que você pensa, porquê que você faz o que você faz. Isso é um nível de reflexão que, se você estiver bitolado em um conceito, é impossível você ter, porque você não vai confrontar o próprio conceito. Então não é só sobre autoajuda, é sobre ser viciado em qualquer assunto. Se você é um cara que só fala de política e só consome política, o vídeo certo pra você é: pare agora de consumir política, porque você precisa ter outros estímulos. E isso é muito falado até na parte criativa. Se você é um cara, por exemplo, você é um produtor audiovisual e você só consome conteúdo e material de um certo outro produtor ou de uma certa liga, né, uma certa nicho de conteúdo de audiovisual, você perde o espaço de oportunidade de estar consumindo outras coisas que podem confrontar aquilo que você hoje vê mais. E por que isso é interessante dentro da nossa lógica enquanto empreendedor? Porque você vai passar por muitos desafios nessa jornada. E você ter onde buscar, e o nome disso é repertório, quanto mais repertório você tem, quanto mais onde acessar você tem, melhor para você. Então, um exemplo prático para mim sobre isso é, quando eu falhei na minha primeira empresa, e eu ainda tinha muito essa lógica do desenvolvimento pessoal, eu comecei a questionar a minha própria capacidade enquanto empreendedor, ao invés de eu questionar o modelo de negócio, o acontecimento, a forma como as coisas ocorreram, eu comecei a me questionar. Porque afinal, se a maior parte dos livros que eu
que eu consumia, de como ser eficaz, de como ser produtivo, diziam coisas que eu fazia e mesmo assim eu tava tendo um insucesso naquele momento, que merda de errado que eu tava fazendo, entendeu? Será que eu que era limitado? Então, por isso que é importante você ter outras fontes para ir buscar. E nesse caso, por exemplo, se eu estiver falando de filosofia, que foi quando eu fui buscar mais filosofia, uma que me agradou muito foi o estoicismo, que fala muito sobre a questão de você ter a rigidez, a preparação para tomar porrada também, que vai fazer parte da sua trajetória. Então isso foi um exemplo prático e simples para mostrar para vocês que é sim importante você variar o conteúdo que você consome, até mesmo aquele conteúdo que vai contra o seu conteúdo preferido, porque isso faz você abrir a cabeça. Eu, por exemplo, falando de termos políticos e provocando meu próprio cancelamento, mas eu tenho um viés muito mais de direita por acreditar, né, um viés muito mais libertário por acreditar como que as empresas podem fazer um país crescer e como o Estado muitas vezes faz um país estagnar, mas eu consumo também muito conteúdo de pessoal de esquerda e tento entender por que pensam, o que falam, se faz sentido o que falam, e isso me torna uma pessoa pouco polarizada, e isso acaba por me tornar uma pessoa com mais capacidade de discernimento. Então a dica de hoje, o vídeo de hoje é só para te fazer refletir nesse sentido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal, vou ter muito mais vídeos aqui sobre empreendedorismo, sobre tudo que permeia esse ecossistema, e se for relevante para você, senta o dedo no like, escreve aí, coloca o sininho ativado para os próximos vídeos. Como eu sempre digo, tamo junto, é só o começo.